Bom, eu vou falar do artigo científico Modus Operandi da Produção Científica da Educação Física, uma análise das revistas e suas veiculações. A educação física no Brasil começa a incorporar, dar uma ênfase na produção de pesquisas científicas, que acabam por divulgar os seus resultados através de revistas científicas, que atua com seu modo operante dividido entre ciências moles e as ciências duras. Bom, o modus operandi, ele significa modo de operação. É uma palavra para designar uma maneira de agir ou executar uma atividade seguindo geralmente os mesmos procedimentos, tratando esses procedimentos como se fossem código. As ciências naturais são as ciências duras. As ciências duras são as mais matematizadas. É possível fazer previsões de quantidade. Já as ciências sociais são as ciências moles, e elas endurecem com o passar do tempo. Bom, o modus operandi da produção científica da educação física, que engloba alguns aspectos e características, tais como a carreira docente, a educação física escolar, currículo da educação física, conteúdos e avaliação, desempenho humano, aptidão funcional, limiar anaeróbico, treinamento esportivo, práticas corporais, atividades físicas, esportes, danças, lutas e jogos, aspectos morfofuncionais, massa corporal, postura, saúde, estilo de vida, qualidade de vida e exercício físico. Esses são alguns tópicos mais abordados nas pesquisas científicas, no modo de operação dos artigos. Esses são os principais temas. As ciências duras, elas avançam a partir dos seus pontos de chegada. Elas geralmente se baseiam, preferem se basear em artigos científicos. São conhecimentos cumulativos, elas avançam a partir de conhecimentos anteriores. Já as ciências moles, elas são ciências humanas e da sociedade, avançam dos seus pontos de partida, objetos ou problemas de pesquisas, priorizam livros e capítulos do livro. Bom, na conclusão, foi observado que o total de 230 artigos, apenas 19 textos, eram de autoria individual. Os pesquisadores isolados, eles perdem força e passam a dar lugar a trabalhos coletivos, artigos em grupo, coletivo de autores. Bom, também foi notado a falta de relação entre as revistas, que indica a falta de consolidação no próprio campo de pesquisa científica da educação física. Portanto, para o avanço no campo, é necessária autonomia dos produtores de conhecimento. Portanto, a educação física é caracterizada como um campo novo que ainda está aberto em construção, uma ciência mole. Boa noite, me chamo Yuri Souza. Ao analisar esse trabalho, fizemos algumas pesquisas científicas para chegar em um consenso, em uma conclusão. Diante do decorrer das pesquisas, modus operandi, modo pelo qual um indivíduo ou uma organização desenvolve suas atividades ou opera. Nas chamadas pesquisas duras, temos como exemplo a física, química e biologia, entre outras. Nestes tipos de ciências, quando
construir determinados objetos, estes são questionados para saber sua constituição interna e vão avançando a partir do acúmulo de conhecimento anteriores. Já nas ciências moles, o avanço, acúmulo de conhecimento anteriores. Já nas ciências moles, o avanço acontece a partir dos próprios objetivos ou problemas de pesquisas. Foi a partir desses critérios que selecionaram 8 revistas para ser analisadas. Na análise das revistas, ao observar as palavras-chave, o que mais aparece é o termo educação física. Numa análise pessoal, creio que a pesquisa científica na educação física pode valorizar ainda mais a área, qualificando essas revistas por meio da pesquisa. O campo da educação física pode ser bem mais competente. E boa tarde, galera. Tô aqui nesse vídeo para estar apresentando um trabalho científico. O tema do trabalho é Modus Operandi da Educação Física, uma análise de revistas vinculadas. A intenção desse artigo é mostrar como que os artigos da Educação Física vem mudando a partir do tempo. Do tempo de hoje, porque antigamente a maioria dos artigos eles eram feitos sozinhos, e aí a partir do tempo eles foram mudando artigos em grupos, com pesquisas relativamente na área mesmo, pesquisas práticas referente à educação física. Vídeo, dá uma curtida lá no meu canal. Então, o Modus Operandi ele baseia suas pesquisas em trabalhos docentes, avaliação escolar, como que o professor de educação física ele tem que dar aula na prática, entendeu? Esses artigos baseiam isso na experiência do professor em sala de aula. Então, foi mostrando que a partir do tempo esses artigos foram mudando a sua forma, entendeu? Porque mostra que a educação física ela é uma ciência que está ainda em crescimento, então ela tem ainda o que acrescentar. E aí ele ensina que tem várias formas da gente dar aula de educação física, de ajudar a criança a se desenvolver. Então, se você for olhar nesses artigos, tem vários artigos diferentes. E a ideia é você, nesses artigos, ensinar a diferença. Porque mesmo que eles tenham um em comum de serem artigos feitos em grupos, com vários autores, várias perspectivas, cada um aborda um tema diferente, entendeu? E além de ir para essa prática nas escolas, esses artigos também abordam temas que não são tão comuns na educação física escolar, porque a gente está muito acostumado com o simples, né? Futebol, vôlei, basquete, handebol às vezes, dependendo da escola que você dá aula. E esses artigos trazem muitas coisas específicas na parte de luta, dança, os esportes que não são muito abordados na educação física, a parte de saúde que não é abordado, porque um grande questionamento em alguns artigos são por que a educação física escolar não é sinônimo de saúde. A gente não tem alguma atividade funcional para a gente ajudar o aluno a se desenvolver corporalmente na escola, prevenindo lesões, esse tipo de coisa. Então esses artigos eles trazem esse tipo de informação, porque o básico a gente consegue aprender assim na prática, porque
como a gente já teve esses esportes na nossa adolescência, então quando a gente entra na educação, para dar aula de educação física, esse tipo de esporte a gente já sabe pela convivência que tem. Então esses artigos trazem atividades diferentes e que querendo ou não, hoje são muito necessárias na escola, até para quebrar o preconceito, ensinar uma coisa diferente, esse tipo de coisa, entendeu?